Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a pastora Denise e eu vou deixar uma palavra de Deus para você. Sobre Ruth, tá? Uma mulher que recebeu a Deus de uma forma extraordinária. Um exemplo de fé, uma mulher de Deus. Amém? Vamos lá então. A história de Ruth, né, o livro que leva o seu nome, Ruth, ele começa contando a história de Noemi, né? Noemi, sogra de Ruth. A palavra nos fala que Noemi, casada com um homem chamado Elimeleque, e teve com Elimeleque 2 filhos, Malom e Quilion. Então essa mulher, essa Noemi, ela com a sua família, né, o seu esposo, Malom e Quilion, eles moravam em Belém. Só que o que aconteceu? Acabou-se o pão ali em Belém. Não havia mais como plantar e nem como colher. A terra estava seca. E o que aconteceu? Eles não tinham como comer, não tinham de onde tirar alimento para eles. Então Elimeleque disse para Noemi, olha, nós vamos para Moab. Ficaram ali em Moab. Só que em Moab morreu Elimeleque. E aí ficou Noemi, Malom e Quilion, que é os filhos dela, Malom e Quilion, filhos de Noemi. E aí ficou esses meninos. Depois, esses meninos vão casar. Um vai casar com Ruth, o outro vai casar com Orfa. Quando eles se casam, dá uma sensação para Noemi de que, bom, perdi o meu esposo, isso já é ruim. Só que Malom e Quilion casou-se, então eu terei filhos, terei netos, ou seja, a família está crescendo. Apesar da perca do meu esposo, mas a família está crescendo, os meninos estão casando, daqui a pouco chegam os netos, a família está crescendo. Só que o problema é que, apesar desse casamento, e já tem aí quase 10 anos de casada, né, Ruth, por exemplo, já teve quase 10 anos de casada e não geraram netos e nem nada. Pelo contrário, o que aconteceu é que houve a perca dos 2 filhos de Noemi. Tanto Malom quanto Quilion vão falecer na terra de Moab. Então Noemi vai ter 3 percas em Moab, o seu esposo e os seus 2 filhos. E aí Noemi vai ficar sozinha com as suas noras, Ruth e Orfa. E Noemi ficando assim sozinha com essas 2 meninas, e ela fica preocupada. E ela vai dizer assim, olha, eu preciso fazer algo. Então Noemi ouve falar que em Belém voltou a ter pão. Porque entenda, entre o tempo que Noemi saiu de Belém até agora, passou-se muitos anos, mais de 10 anos. Então ela está entendendo, se Belém voltou a ter pão, eu vou para Belém. Só que aí ela pensou, como que eu vou ir sendo que eu tenho 2 noras? Então ela vai dizer para as meninas, ela vai chamar as meninas e vai conversar dizendo assim, olha, eu já estou de idade, eu já não posso mais ter filhos para que casem com uma de vocês. Então é o seguinte, voltem para a casa dos seus pais. Voltem para viver debaixo da tutela dos vossos pais, porque eu vou voltar para Belém. Órfão escuta isso, caminha um pouco com Noemi, mas depois decide voltar. Orfa volta para casa, Orfa volta a viver com os pais dela. Mas Noemi vai falar com Ruth as mesmas palavras, porém Ruth não vai aceitar. Ruth vai dizer para Noemi, olha, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Se você quer voltar para Belém, voltamos então as duas, porque eu não te deixo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Sabe, é interessante porque é uma mulher que não titubia, uma mulher que toma uma decisão e segue essa decisão. Ela vai à frente daquilo que ela deseja fazer. E quando ela toma essa decisão, não é da boca para fora, é de verdade. O teu Deus é o meu Deus. Gente, ela está confessando que ela está deixando tudo por causa do Deus de Noemi, o Deus que ela tem ouvido falar, aquilo que acrescentou fé ao seu coração. Então ela decide voltar com Noemi. E as duas voltam para Belém. Quando chegam em Belém, as terras que eram de Elimeleque, marido de Noemi, estão lá. Só que estão abandonadas. As terras não têm plantação. Ninguém plantou nas terras. Desde que eles se foram, as terras ficaram ali. Então Noemi chega com Ruth nas terras de Elimeleque, né, do seu falecido esposo, mas não tem alimento, não tem o que fazer. Então Ruth vai respigar espigas. E que é uma lei, né, que Deus já tinha entregado até para Moisés, dizendo assim, olha, para o estrangeiro, para o órfão, né, também ali, que era para permitir que essas pessoas elas pegassem das espigas que estivessem no caminho, porque funcionava assim.
As pessoas que tinham um campo, as pessoas que tinham feito uma plantação, elas pagavam, né? Elas tinham seus trabalhadores. Então os trabalhadores vinham na frente fazendo toda a colheita. Só que aquelas espigas que ficassem no caminho, não era mais para esses trabalhadores voltarem e pegarem dessas espigas. Né? Quem teve aí sua plantação, o que era para fazer? Era para deixar para o órfão, era para deixar para o estrangeiro, o que sobrasse no campo não era para voltar e pegar. Então, Noemi e Ruth não tinham plantação, não tinham, o marido tinha falecido, as terras estavam ali, porém estavam abandonadas. Então, Ruth vai sair para pegar espigas em outro campo, no campo de alguém que já havia plantado. Então, Ruth vai para esse campo para colher espigas, ou seja, as que ficarem, respigar espigas. Por quê? Porque as que ficou é o resto. E Ruth vai para fazer isso. Só que Ruth vai por uma providência de Deus, né? Uma providência divina, porque o céu não tem coincidências, né? O que acontece? Ruth vai respigar bem nos campos de Boaz, sem saber quem era Boaz e tudo mais. Porém, ela está ali e passou-se o dia respigando espigas. Parou para comer e tal, mas continuou trabalhando. O dono das terras chegou Boaz. E Boaz chegou e começou a conversar com os trabalhadores. Mas quem é essa moça que está ali respigando espigas? Quem é ela? E eu não sei se você sabe quem é Boaz, mas Boaz também é filho de uma estrangeira. Boaz é filho de Raabe, né? Aquela que casou com Salmão, né? Aquela que esteve junto na entrada dos muros de Jericó. Lembra quando os muros de Jericó caíram? Quando Josué rodeou os muros de Jericó? Lembra da mulher que amarrou um fio de escarlate vermelho na janela e que por isso salvou a sua família? O nome dessa mulher é Raabe. Quem é Raabe? Mãe de Boaz. Então Boaz, ele é parte israelita por parte do seu pai, mas ele também é estrangeiro. Então quando ele olha uma moabita nos campos de Israel, ele percebe, essa mulher não é de Israel, ela é estrangeira. Eu quero saber quem é essa mulher. E aí ele pergunta para os trabalhadores, mas quem é essa mulher que está respigando espigas aqui nos meus campos? E aí eles vão explicar, olha, ela é uma moabita, ela veio junto com Noemi e tudo mais. E aí o Boaz vai sentir por ela já uma simpatia. Vai tentar conversar, vai dizer para ela, olha, você vai comer junto conosco, se assenta aqui. Algo que normalmente era feito só para quem trabalhava para Boaz. Só que entenda, Ruth não é funcionária de Boaz, mas está tendo regalias que nem os funcionários têm. Porque o céu é assim. Quando você decide de verdade receber a Cristo, Deus te abre portas que você nem compreende. Você está vivendo um tempo de bonança, vivendo um tempo de provisão de Deus e você nem entende o porquê. Mas é porque o céu já está trabalhando em seu favor. A Bíblia não mostra no livro de Ruth, né, nenhum momento em que Ruth pediu a Deus um marido. Não, a Bíblia não está mostrando isso. Desde que o seu esposo, marido de Ruth, faleceu, ela não pede a Deus um marido, mas é Deus quem vai providenciar esse marido. É Deus quem vai providenciar. Depois da morte do primeiro marido de Ruth, ela está viúva junto com Noemi, mas Deus está providenciando agora um novo marido, porque Deus quer fazer algo novo, algo que ela não viveu ainda. E ela está ali, ela está pegando as espigas, respigando, pegando o resto, pegando o que sobra nos campos. Mas ela está ali. Uma coisa que me chama muito a atenção em Ruth é porque ela não está murmurando, ela não está reclamando, né? Algo que a gente precisa aprender muito. Por quê? Porque apesar de pegar o resto dos campos, ela não reclama, ela não faz isso com tristeza, mas ela faz isso com alegria, porque apesar de ser restos, ainda é aquilo que está ajudando ela a sobreviver. Né? É aquele alimento que está ajudando ela e Noemi, sua sogra, né, a sobreviver. Então ela leva para casa. Quando Ruth chegou em casa com aquele monte de espigas, né, que ela havia respigado no campo, a Noemi vai dizer assim, nossa, mas Ruth, quanta coisa você trouxe. E aí Ruth vai falar para ela, olha, então é que eu respiguei nos campos de um homem chamado Boaz. Na hora a Noemi pensou, meu Deus, eu sei quem é este homem, ele é parente do meu marido, do falecido marido. E aí Noemi vai ter uma ideia, fique tranquila, porque Boaz é nosso parente, ele é remidor. O que isso significa? É que de acordo com a lei que Deus havia entregado para Moisés,
Quando uma mulher ficasse viúva, quando ela voltasse, se tivesse dívidas e coisas assim, um parente remidor poderia pagar a dívida, saldar a dívida, comprando as terras. Um parente remidor poderia, inclusive, casar-se com essa mulher, se ele assim o quisesse, né? Então ele teria que fazê-lo. E Boaz é um parente remidor. Então Noemi pensou, tá tudo bem, porque Boaz é parente remidor, ele pode comprar as terras. Então Noemi pegou e deu uma estratégia para Ruth. Você vai e faz assim, assim, você descobre os pés dele, quando ele estiver à noite nos campos, né, na cevada, descobre só os pés dele e deita-se aos seus pés. Descobre os pés e deita-se aos seus pés. A Bíblia diz assim, que por volta da meia-noite, mais ou menos, o Boaz sentiu um frio. Frio por quê? Porque Ruth havia descoberto seus pés. E quando ele acordou, meia-noite, ele observou que tinha uma mulher ali na eira. Tinha uma mulher deitada ali na eira, aos pés dele. Aos pés, não do lado, não, aos pés dele. E quando ele percebe isso, ele pergunta, quem é que está aqui? Aí ela vai dizer, é tua serva, a Ruth. E aí eles vão conversar, vão combinar tudo, e ela vai dizer, olha, eu preciso que você redima, né, a nossa casa, que você faça isso conosco. E ele vai concordar com ela. Por que ele vai concordar assim tão de imediatista? Porque Deus já estava trabalhando antes mesmo de Noemi fazer essa ação. Antes mesmo de Noemi ter essa ideia com Ruth, Deus já estava trabalhando. Porque Deus é assim, Deus não vai fazer algo apenas porque você está pedindo hoje. O que você está pedindo hoje, Deus já sabia da sua necessidade faz tempo. Ele já está fazendo. Então, Noemi chega e conversa com Ruth dizendo, então como foi, minha filha? E Ruth vai dizer, olha, foi assim, assim, e ele disse que vai nos redimir e tudo mais, mas ele já adiantou que tem outro parente. Se o outro parente não quiser, ele vai redimir. E aí elas ficam na expectativa e Noemi vai dizer, descansa, minha filha, porque Boaz não vai sossegar enquanto não resolver esse negócio. E foi o que aconteceu. Boaz, assim, já apaixonado, vamos dizer assim, por Ruth, ele resolve tudo com outro parente remidor. O outro parente vai dizer, olha, eu não vou redimir, vou passar minha vez para você, Boaz. E Boaz vai e faz isso, compra as terras, resolve todo o problema de Noemi e de Ruth e vai casar-se com Ruth. Vai casar-se com ela. Veja, ela chegou ali para respigar nos campos de Boaz. Os campos não eram dela, ela não era nem trabalhadora, mas agora ela vai casar com o dono das terras. Deus faz uns negócios assim muito diferentes mesmo, né, para surpreender de verdade. E Ruth teve um casamento com o seu falecido esposo, filho de Noemi, por quase 10 anos e não teve nenhum filho. Mas assim que ela casa-se com Boaz, Deus vai lhe dar um filho. O nome desse menino é Obed, né? Ruth vai então estar grávida, vai se achar grávida. Algo que era novo, algo que ela nunca viveu, uma experiência nova. Ela vai viver essa experiência junto com Boaz. Por quê? Porque ela vai se perceber grávida. E Deus vai dar um menino a ela. E o nome desse menino é Obed, né? E esse menino Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de Davi. Então, na linhagem do rei Davi, né, está Ruth. E a gente sabe que a mesma linhagem do rei Davi, a mesma genealogia, vem Jesus. Então, Ruth essa mulher que decidiu abandonar os pais, decidiu abandonar os deuses, decidiu abandonar tudo, vai viver com um Deus verdadeiro, algo poderoso, algo maravilhoso, que inclusive o seu nome vai entrar para uma genealogia fantástica, que é a genealogia de Jesus, né, gente? A gente sabe que é muito prazeroso, é muito lindo isso. E ela vai viver toda essa novidade e vai viver algo muito novo também, que é o fato de ser mãe, algo que ela nunca havia experimentado. E a Bíblia vai dizer que Noemi vai ser ama do menino, ou seja, vai ser tipo uma babá, alguém que vai cuidar dessa criança. Então Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de cuidado. Quando você confia no Senhor de verdade, entenda uma certeza, uma verdade muito forte, é que é Ele quem tem cuidado de nós. E Ele vai nos surpreender sempre. Então confia no Senhor, mesmo quando você não entender. Sim. Se o teu momento hoje é pegar espigas no campo, faça isso com alegria. Porque o Deus que te colocou ali é o Deus que te sustenta, é o Deus que te mantém, é o Deus que te faz ser exaltado nestes campos. Amém? Seja abençoado com essa palavra.